Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, acabando de ouvir a intervenção do Sr. Deputado do PSD, lembro-me do comentador Marcelo Rebelo de Sousa. O diploma é bom? É. Mas vamos aprovar? Não. Portanto, isto é aqui exatamente uma contradição que o PSD aqui traz, dizendo que é um diploma importante, mas que não o vai aprovar. O que se fala aqui, quando se fala de, por exemplo, quando se propõe a construção de casas de abrigo para idosos vítimas de violência doméstica, ou vítimas de violência, melhor dizendo, não estamos a falar das casas de abrigo que existem para as vítimas de violência. Todos nós sabemos que atualmente existem instituições, casas de abrigo para vítimas de violência, onde as pessoas que são vítimas de violência, sobretudo e na sua maioria mulheres, que trazem consigo crianças, muitas vezes são apoiadas e muito bem. O que estamos aqui a falar são de casas de abrigo para idosos, para pessoas com 70 e tal, 80 anos, que são violentadas na sua integridade física, que são maltratadas. Muitas vezes colocar essas pessoas numa simples casa de abrigo normal, onde já estão outras mulheres, sobretudo com muitas crianças, não é a mesma coisa, nem é o adequado para as pessoas que têm 70 e tal, 80 e tal anos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, aqui o que o PCP traz à discussão é um diploma que pretende, efetivamente, criar um plano regional de prevenção e combate à violência sobre os idosos, quando sabemos que existem dados que dizem que na nossa região existe uma grande quantidade de idosos que são vítimas de violência. A própria comandante da PSP já esteve neste Parlamento a corroborar desta tese de que existem muitos idosos na região autónoma da Madeira, imensos idosos na região autónoma da Madeira que são vítimas de violência. Por isso mesmo, não podemos assinar com um plano de envelhecimento ativo que ainda está em elaboração e que define algumas linhas genéricas, mas que ainda não tem propostas concretas. Aqui o que o PCP traz são propostas concretas no sentido de enriquecer este plano de envelhecimento ativo, no sentido de criar um plano regional de prevenção e combate à violência sobre os idosos, com a criação, por exemplo, de uma linha telefónica de emergência para que as pessoas idosas possam se socorrer quando são violentadas na sua integridade física, quando são agredidas, quando são vítimas de maus tratos. O que aqui se propõe são questões concretas, não são questões genéricas, são questões que têm a ver com a defesa intransigente que temos que fazer da integridade física dos nossos idosos. E por isso mesmo este Parlamento tem esta função e tem esta obrigação de legislar, de recomendar ao Governo Regional medidas concretas que apoiem os idosos e que prevenham a violência sobre estas mesmas pessoas idosas. Há atentados, muitos atentados, demasiados atentados aos direitos das pessoas idosas e por isso era preciso que olhássemos para esta proposta que aqui está, não como um documento acabado, mas como um documento que, sendo trabalhado, pode ser um contributo muito importante para prevenir, para combater a violência sobre os idosos. O argumento de que já existe quando não existe nada não é argumento e nós sabemos que não existem respostas, pelo menos as respostas que aqui são propostas ainda não existem e é por isso mesmo que elas são propostas.